Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós iremos conversar sobre frase, oração e período. Nós sabemos que para fazer uma boa análise sintática, nós precisamos diferenciar, né? O que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período. O que é uma frase, afinal? Uma frase é qualquer enunciado que tenha sentido completo, né? Para ser uma frase, precisa ter sentido. Não adianta falar, proferir ou escrever um amontoado de palavras que não tenham sentido, porque não será uma frase. Para ser frase, tem que ter sentido. Oração, né? A oração, na verdade, é uma frase que apresenta um verbo, né? A oração, ela se organiza em torno de um verbo. E o período é uma frase formada por orações. O período pode ser simples e pode ser composto, né? Dependendo do seu número de orações. Então, se um período tiver apenas uma oração, apenas um verbo, nós chamamos de período simples. Se um período tiver duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos ou locuções verbais, nós dizemos que esse período é composto. No esquema que está aparecendo na tela, a gente vai ver uma pequena revisão sobre período simples e período composto. Então, nós já sabemos que existe período simples e composto. Vamos entender, então, o que é um período simples e um período composto. Um período simples, como eu já disse, é aquele que possui uma única oração. O período composto é aquele que possui duas ou mais orações, né? Quando a gente faz a análise sintática de um período simples, nós estudamos os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios da oração. Quando nós estudamos o período composto, nós estudamos o período composto por coordenação e o período composto por subordinação. Quando a gente fala em período composto por coordenação, nós vamos perceber que essas orações coordenadas, elas são orações independentes entre si, elas não dependem uma das outras para terem sentido. E as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e podem ser sindéticas. As orações coordenadas sindéticas são aquelas que sempre vão aparecer iniciada por um conectivo, ou seja, uma conjunção. Já as orações coordenadas assindéticas, elas são justapostas. Elas não apresentam conectivos, elas não têm conectivos, não têm conjunções no seu início. E aí depois a gente vai ver que as orações coordenadas sindéticas, elas vão apresentar classificações. Nós temos as orações coordenadas sindéticas aditivas, conclusivas, adversativas e assim por diante. Já o período composto por subordinação é aquele período que vai apresentar uma dependência, na verdade, a oração subordinada, ela vai apresentar uma dependência com relação à oração principal, né? Como o próprio nome já diz, é uma oração subordinada, ou seja, ela se relaciona com a oração principal para ter sentido. Ela não tem sentido sozinha, solta no espaço, né? E as orações subordinadas, elas podem ser substantivas, quando elas vão exercer a função de um substantivo. Elas podem ser adjetivas, quando elas vão exercer a função de um adjetivo, na verdade, vai funcionar como adjunta nominal. E elas podem ser subordinadas adverbiais. Então, as orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais. A partir desse esquema, a gente vai repetir algumas coisas que eu coloquei aqui só para poder ficar, né, um pouco na memória, na mente de vocês sobre esse assunto, para a gente exercitar mesmo, para a gente guardar na mente, né?
Então, o que é frase, como eu já falei para vocês, é todo enunciado linguístico que possui sentido completo, certo? Exemplos de frases: silêncio. E agora, José? Choveu. Não sei o que dizer. São exemplos de frases. Existem alguns tipos de frases, como as frases declarativas, as frases interrogativas, as frases exclamativas, as frases imperativas e as frases optativas. Cada uma, né, dessas frases, elas transmitem ideias de acordo com aquilo que nós estamos querendo dizer, né? Se nós estamos querendo declarar algo, nós vamos usar o tipo de frase declarativa. Se nós queremos perguntar alguma coisa, nós iremos usar frases interrogativas e assim por diante. O que é uma oração? Como eu já havia dito no início, uma oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo. Para ser uma oração, precisa ter verbo. Exemplos de oração. Acabamos, finalmente. Levaram tudo. É provável. Estamos indo. Perceba que cada uma dessas frases possui um verbo e, por isso, são chamadas de oração. Tipos de oração. Orações coordenadas e subordinadas. Coordenadas, aquelas que, na verdade, são independentes entre si, né? Não tem relação sintática entre elas, né? E orações subordinadas são aquelas que são dependentes, que precisa de uma outra, porque elas sozinha, elas não vão ter um sentido completo. Por isso que o nome é subordinada. O que é um período é uma frase organizada em uma ou mais orações. Para ser período, tem que ter orações, né? E o período pode ser simples ou composto, dependendo do número de orações que ele traz. O período simples é formado com uma oração apenas, né? Como os exemplos a seguir aí, ó. Estamos felizes com o resultado, só tem um verbo, portanto, uma oração, portanto, período simples. Faltam apenas alguns dias. Só um verbo, só uma oração, portanto, período simples. Já o período composto, ele é formado por mais de uma oração, né? Ou locuções verbais. E aí, a gente vai contar um maior número de verbos, tipo, faça como eu pedi. Tem 2 verbos, 2 orações. E assim por diante. Período composto, formado por mais de uma oração. A classificação do período composto. O período composto ele pode ser composto por coordenação e composto por subordinação, né? O período composto por coordenação como eu já disse, é aquele que vai apresentar orações independentes entre si, né? E essas orações coordenadas podem ser sindéticas e assindéticas, como eu já disse, né? O período composto por subordinação é quando as orações elas se relacionam entre si, depende da outra para poder possuir sentido, né? Tipo, ou exemplo, espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Percebam que nós temos uma oração, a primeira oração, espero terminar os enfeites. A segunda oração, até que os convidados comecem a chegar. Se nós chegarmos em algum lugar e tiver escrito apenas o seguinte, até que os convidados comecem a chegar, nós vamos perceber que não tem sentido esse enunciado. Essa oração não vai ter sentido. Por quê? Porque ela é subordinada, ela depende de uma outra, ela se relaciona com uma outra para ter sentido. As orações coordenadas, como eu já disse, elas podem ser coordenadas sindéticas, quando apresentam conjunções no seu início, né? E as coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, dependendo da ideia que nós queremos repassar em nosso enunciado, em nossa frase, né? Prestem bem atenção para esses nomezinhos. Aditiva traz a ideia de adição, de soma, né? Adversativa traz a ideia de adversidade, de alguma coisa contrária. Alternativas vai trazer alternativas, ou isso, ou aquilo, e assim por diante. Então, prestem atenção, porque na língua portuguesa, cada palavra diz muito, cada palavra traz muitos significados. Por exemplo, aí,
né? Às vezes a gente fala, mas eu não sei qual é a ideia que uma oração coordenada sindética aditiva traz. A aditiva, gente, traz a ideia de adição, traz a ideia de soma, e assim por diante. Orações subordinadas podem ser substantivas, adjetivas e adverbiais, né? Cada um dessas daí, como o próprio nome já diz, vai exercer uma função relacionada a isso. Se a oração for subordinada substantiva, ela vai ter uma função de um substantivo. Se ela for subordinada adjetiva, vai ter a função de um adjetivo. Se ela for subordinada adverbial, ela vai ter a função de um advérbio. E aqui estão as fontes, né? Nas próximas aulas, nós iremos falar sobre cada uma desses tipos de orações subordinadas. Muito obrigada pela atenção de vocês.